E enquanto isso, você abre a sua Bíblia em João, capítulo 16. A rota aqui é difícil, né? Não tem preferência aqui, eu não sei quem. João, capítulo 16. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Deixa eu contextualizar para você que talvez esteja nos visitando ou perdeu algumas das nossas palavras anteriores. Nós estamos já há um tempo considerável no livro de João, não é verdade? Se não me falha a memória, já completamos aniversário. E se não completamos aniversário, está ali, está pronto para soprar a velhinha. Mas nós estamos em um momento crítico do Evangelho de João. Nos últimos momentos de Jesus com os seus apóstolos. Momentos que os apóstolos acreditaram ser de alegria, mas a conversa foi para outro rumo. É um momento que se tornou tenso, porque as palavras de Jesus naquele momento foram duras. Eram palavras de que ele iria embora. Palavras de que ele precisava deixá-los. E isso perturbou o coração desses discípulos. Essa tensão aumentou tanto que na última semana nós vimos que os discípulos mesmos seriam perseguidos por aqueles que agora estavam perseguindo Jesus. As notícias definitivamente não são boas. O coração deles está bastante dolorido, bastante chateado. Mas eu quero então ler com vocês uma palavra de consolo da parte de Deus, através de Jesus, para os discípulos dele na Bíblia e para os discípulos dele aqui presentes. Todo mundo abriu? João capítulo 16. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Provavelmente hoje vocês vão ver eu bebendo mais água do que o normal. Vão ser pausas estratégicas. Eu preciso que a minha voz chegue até o final do sermão. Então eu vou bebendo um pouquinho d'água. Inclusive, se puder abaixar um pouquinho aqui. Você abaixa um pouquinho aqui pra gente? Vamos lá. Se você já abriu a sua Bíblia, acompanhe comigo. Caso você queira, também está disposto aqui, João, capítulo 16, versículo 5. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Nós vamos ler até aqui na noite de hoje. Vocês perceberam a fala de Jesus aqui? Jesus basicamente está perguntando por que eles ficaram tão perplexos. Jesus percebeu nos seus discípulos que as notícias dadas não foram recebidas com animação. A notícia de que ele iria partir, para onde ele iria, os discípulos não poderiam seguir. A notícia de que Jesus iria ser entregue nas mãos de pecadores.
A notícia de que eles abandonariam Jesus e correriam de medo, ela tinha vindo como uma bomba no coração deles. Então Jesus, percebendo o auge da perplexidade do coração deles, faz uma pergunta muito simples. Ele fala: nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Acabaram as perguntas, não tem mais o que fazer. Nós não temos nenhum coração questionador, nós não sabemos nada, nós não queremos saber nada. Jesus percebe que os discípulos ficaram completamente desnorteados com as notícias. E essa é uma realidade verdadeira. Por quê? Porque são notícias vindas de Jesus, que não mente, e que disse que de fato essas coisas deveriam acontecer. Mas então Jesus passa agora para um discurso de consolo, para um discurso de que agora não acabaria ali, mas teríamos uma sequência. O que ele pergunta então? O que ele diz? Perdão. É melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. A pergunta que fica é: como assim? Não, Senhor. Qual é a realidade possível, imaginável, onde estar com Jesus não é a melhor opção? Questione-se agora. O que você poderia pedir de melhor, a não ser caminhar fisicamente com Jesus? Conviver com Ele dia a dia. Ouvir suas palavras, ver seus milagres. Não tem nada melhor. Como Jesus diz para os seus discípulos: é melhor para vocês que eu vá. Jesus está dizendo isso porque nas Escrituras Sagradas nós já tínhamos o aviso do que aconteceria com Jesus após a sua morte. É isso que nos diz o texto de Daniel capítulo 7. Quando Daniel tem a seguinte visão: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho de homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Você entendeu essa visão? Daniel vê Jesus chegando aos céus depois da sua morte, depois da sua ressurreição. E a visão que Daniel tem é desse mesmo Jesus, filho do homem, recebendo o domínio, a glória e o reino. Isso é tão poderoso, porque o que Jesus está dizendo para os discípulos é o seguinte: às vezes nós achamos que a melhor coisa que pode nos acontecer é uma bênção terrena vinda de um Deus espiritual e eterno. Se eu perguntasse para cada um de vocês aqui, qual seria o seu grande pedido para Deus? Poucos de nós teríamos pedidos espirituais. Porque o nosso coração está tão firmado nessa terra, que para nós não existe nada, absolutamente nada melhor do que receber as bênçãos da terra. E Jesus está dizendo: eu preciso ir, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não recebo o reino. Se eu não for, eu não recebo o domínio. Se eu não for, eu não recebo o poder. E de fato, nós sabemos que isso acontece. Mas a grande questão dos discípulos não é essa. A questão é: o Senhor vai nos abandonar mesmo. Então quer dizer que para termos uma vida no futuro melhor, importa que hoje nós vivamos da pior forma possível. É isso que o Senhor está nos propondo? E às vezes nós pensamos que é isso.
Às vezes nós pensamos que as nossas bênçãos espirituais são o equivalente do tanto que sofremos. Eu sofri muito na terra. Então, quando eu chegar no céu, eu vou ser muito abençoado. Porque o meu sofrimento está na balança, né? Cristo tem que me recompensar de alguma forma. Nossa, então quando eu estou sofrendo, eu tenho que pensar que essa vida aqui não tem nada para mim. Eu preciso logo da vida eterna, da vida celestial. Mas, de fato, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, sim, eu preciso ir para receber o reino. Eu preciso ir para receber o domínio. Eu preciso me apresentar diante do Pai como vencedor, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o diabo, aquele que venceu o mundo. Mas fiquem tranquilos. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E aqui nós temos a primeira descrição dessa pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus o chama de Consolador. Por mais que essa palavra nos seja muito comum, a palavra original não é tão comum assim. Paráclito. Aquele que anda ao lado. Eu não vou deixar você sozinho. Alguém vai andar do seu lado. Eu não vou andar do seu lado. O Consolador vai andar do seu lado. Se eu não for, eu não posso enviá-lo. Se eu for, eu o enviarei a vocês. Aqui nós temos talvez uma das maiores evidências do que nós chamamos de economia da Trindade. Como Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas dentro do mesmo ser de Deus, mas possuem papéis diferentes, missões diferentes, escopos diferentes a cumprir. Jesus está dizendo, não é o meu papel caminhar com vocês, lado a lado, o resto da vida. O papel de Jesus é claro e Jesus está lembrando os discípulos, eu vim para morrer. Eu vim para viver uma vida perfeita, morrer injustamente, sofrer na mão de malfeitores, ser crucificado, ser sepultado, ser ressuscitado pelo Espírito e receber o reino do Pai. Mas Jesus então diz, fiquem tranquilos, a promessa de um Deus que anda junto com você para sempre não vai ser quebrada. Eu enviarei para vocês o Deus conosco, eu enviarei para vocês aquele que anda ao seu lado, eu enviarei para vocês o Consolador, eu enviarei para vocês aquele que procede do próprio Pai. E isso talvez começa a iluminar um pouco a cabeça dos discípulos. E isso precisa começar a iluminar a nossa mente também. É necessário que nós percebamos que por mais que às vezes pareça, nós nunca estamos sozinhos. Por mais que às vezes pareça que não existe ninguém caminhando ao nosso lado. Por mais que às vezes as lutas e as tribulações nos façam ter uma visão turva e enganosa da realidade. Por mais que amigos nos abandonem, parentes nos traiam. Por mais que estruturas do mundo sucumbam dia após dia. A única coisa eterna que não muda, porque não pode mudar, porque não é suscetível às variantes da vida, é que Deus está do seu lado, na pessoa do Espírito Santo. É por isso que ele aqui é chamado de Paráclito, é por isso que aqui ele é traduzido como Consolador. Se vocês estão tristes, a boa notícia, eu não vou deixar vocês sozinhos. Se é esse o seu medo,
não tenha mais. Como nossa vida mudaria se nós apenas pensássemos profundamente nisso? Como seria a sua segunda-feira se você soubesse que na hora que o seu alarme toca, com aquela musiquinha que de tanto tocar você deve odiar, Deus está do seu lado. Quando você está no meio do trânsito, Deus está do seu lado. Quando alguém te ofende, quando alguém comete injustiça com você, quando males de todos os tipos acometem a sua vida, quando o pastor titular está de férias e o outro pastor resolve ficar doente no domingo, Deus está ao nosso lado. Isso é consolo para nós. Saber que não somos órfãos. Saber que não temos que procurar a Deus. Ele do céu enviou o Espírito Santo para andar ao nosso lado. Mas a questão principal é que a pessoa do Espírito Santo é extremamente mal compreendida nos dias de hoje. Muito do que dizem que ele faz, ele não faz. E o que Jesus diz que ele faria é esquecido pela maioria daqueles que acreditam fielmente que caminham lado a lado com esse Espírito Santo. Você percebe que isso aconteceu? Você percebe que Jesus foi recebido no céu e enviou o Espírito Santo? Porque isso está descrito na própria Escritura. Se você der uma passada no livro do Apocalipse, recomendo fortemente, você vai ver uma visão maravilhosa. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O que nós estamos vendo aqui na visão de João? Um anjo sacerdote, o único que podia entrar no Santo dos Santos e de fato oferecer o incenso queimado. Então nós estamos vendo o nosso sumo sacerdote chegando aos céus. E olha o que a visão de Apocalipse nos diz. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Na visão de João, então, um sacerdote entra no trono dos céus, oferece um sacrifício de aroma agradável ao Senhor, pega uma brasa viva e joga sobre a terra. Nós sabemos quando isso acontece nas Escrituras. Em Atos capítulo 2, enquanto a igreja está reunida, orando, aguardando a bem-aventurada vinda do Espírito Santo, aguardando a promessa se cumprir, vem do alto um vento veemente, impetuoso, enche a casa, e sobre todos aqueles homens e mulheres são vistos repartidos línguas como de fogo. É o fogo do céu que vem à terra. É o Espírito Santo que de fato agora não é mais um agente temporário, não é mais um agente localizado, não é mais um agente que não está conosco, mas é um agente eterno. Dali em diante, a promessa está cumprida. Vocês não estão mais órfãos. Esse Espírito vai andar sempre com vocês. Mas a pergunta que fica agora é: qual o papel desse Espírito? O que esse Espírito faz? O que ele faz
que Jesus não estava nem tentando fazer em seu ministério. Porque não era para Jesus fazer, e sim para esse Espírito fazer. Jesus nos dá essa resposta na continuação do que ele está falando aos seus discípulos. Esse Espírito vem para convencer o mundo. Nós não podemos ser enganados por essa palavra convencer. Porque se nós olharmos grosseiramente para ela, nós vamos pensar assim, mas não são todos que são convencidos pelo Espírito Santo. Se fosse assim, todos seriam de Cristo. Mas a palavra convencer aqui, no original, é trazer à luz, expor. Trazer à luz, expor. Permitir e manifestar as obras que antes eram ocultas. Então, o que Jesus está dizendo é, quando esse Espírito vier, esse Espírito irá expor o mundo, irá iluminar o mundo de tal forma que o que está oculto se revele. E ele irá expor o mundo a 3 grandes verdades. A primeira grande verdade é que ele vem convencer, expor o mundo do pecado. Não é isso que diz no versículo 9? Do pecado. Que pecado? Todos os pecados? Não. Não aqui nesse texto bíblico. Jesus deixa claro que o Espírito Santo vem para expor o pecado. Existe um pecado que nós podemos dizer que é o pecado dos pecados. Eu sei, às vezes a gente fala que não existe pecadinho e pecadão. Mas existe. Ele vem para expor o mundo, o pecado. E qual é o pecado? Porque os homens não creem em mim. Quando o Espírito Santo desce, ele expõe ao mundo a sua própria incredulidade. Jesus vinha, fazia sinais, maravilhas, curava as pessoas, pregava o evangelho de vida eterna. Muitos o seguiam, e aqui nós temos 12 que sobraram. Na verdade, nesse momento, 11. Judas já se foi. Jesus não estava preocupado com isso. O papel de Jesus era viver a nossa vida, morrer a nossa morte. O papel do Espírito Santo, aí sim, é dizer, você não crê nesse Jesus. Nós precisamos entender então o que é crer em Jesus. Crer em Jesus não é saber que ele existe. Não é acreditar que ele existiu em um lugar físico há aproximadamente 2000 e pouquinhos anos. Viveu por aproximadamente 33 anos. Isso não é crer em Jesus. Crer em Jesus é se submeter ao reino e ao domínio que Jesus recebeu do Pai. E agora é importante trazermos isso para o nosso coração, porque é possível que estejamos na igreja e não creiamos em Jesus. É claramente possível que você creia em várias coisas sobre Jesus. Só não creia que ele é o rei da sua vida. Só não creia que ele está assentado no trono. Só não creia que ele governa todas as coisas e você lhe deve obediência. Essa é a grande incredulidade do mundo. É isso que o Espírito Santo vem expor. Jesus, esse Jesus, vocês não creem nele. Além disso, ele diz que o Espírito Santo
convencerá o mundo da justiça. Qual justiça? Vamos ver aqui. Versículo 10. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Que justiça é essa? Ir para o Pai e não verão mais? Como isso se traduz em justiça? Como ser recebido pelo Pai é um ato de justiça? Meus queridos, prestem atenção. Existem muitas pessoas que gostam de várias histórias sobre Jesus. É o Jesus self-service. Você pega o que você gosta de Jesus. Você pega o Jesus que prega o amor. Você pega o Jesus que cuidava dos pobres. O Jesus que curava os doentes. Mas você, na prática, não aceita o Jesus que está sentado no trono. Já ouvi de muitas pessoas falar assim: o fato de eu não crer que Jesus ressuscitou não faz de mim um cristão falso. Se Jesus não ressuscitou, então a morte o venceu. E a morte é o salário do quê? Do pecado. Então, se Jesus não ressuscitou, a morte dele foi justa. Morreu por causa dos seus próprios pecados. Nada mais natural. Acontecem milhares desse por dia. Agora, se Jesus foi recebido no céu pelo Pai, significa que a morte não teve o poder de segurá-lo. Significa que a sua morte, o seu sacrifício, foi um sacrifício substitutivo. Foi um sacrifício que ele não merecia. Foi uma morte injusta. E então, por ser uma morte injusta, as correntes da morte não puderam deter o nosso Senhor. As correntes da morte não tinham poder de segurá-lo no túmulo. Ele ressuscita e é recebido pelo Pai com o trono. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo de que eles não creram em Jesus. Ele vai convencer o mundo que o Pai o recebeu, ele ressuscitou e agora ele governa. E ele vai convencer o mundo do juízo. Ele vai expor ao mundo o que acontece com aqueles que não se submetem ao reinado de Cristo. E aí ele diz no versículo 11, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Vai ficar aí agora. O príncipe deste mundo já está condenado. A partir do momento onde Jesus se entrega voluntariamente para a morte, essa é a sentença de morte da própria morte. Eu gosto muito de um livro chamado A Morte da Morte, na morte de Cristo. Quando Cristo se entrega como sacrifício, o inimigo é condenado. O inimigo é colocado no seu devido lugar. E agora o Senhor recebe todo o reino, toda a autoridade, todo o poder. Vocês lembram o que Jesus fala para os discípulos quando ele ressuscita? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E agora eu quero que vocês percebam isso comigo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora Jesus é rei. Como que essa realidade muda as nossas vidas? Jesus dá uma missão para todos nós. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide. Pregai o evangelho. Quem crê, olha lá,
ao pecado. Quem abandonar o pecado da incredulidade e for batizado, será salvo. A justiça de Deus estará sobre ele. Quem não crer, será condenado. Jesus resume o que ele já tinha falado para os discípulos após a sua ressurreição. É como se Jesus falasse: aquilo que eu expliquei para vocês aconteceu. Mas isso aconteceu e agora vocês têm uma missão. Agora vocês têm uma missão. Vocês vão e levem esse evangelho. Mas existe algo muito interessante na fala de Jesus, que nos faz entender a obra do Espírito Santo por completo. Jesus diz para os seus discípulos: mas não vão agora não. Esperem. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Meu querido irmão, minha querida irmã, a obra do Espírito Santo é glorificar Jesus Cristo através da pregação do Evangelho na vida da igreja. Esse talvez é o principal erro da igreja pós-moderna que nós vivemos. Atribuem 1 milhão de coisas para o Espírito Santo, menos o que Jesus disse que o Espírito Santo faria. O Espírito Santo vai os capacitar para que vocês preguem o Evangelho, para que vocês exponham o pecado, a justiça e o juízo. Quem após ser exposto, se arrepender, for batizado, a minha justiça cai sobre ele. Quem não crê, o juízo cai sobre ele. Esta é a obra do Espírito. O Espírito não veio para fazer você sentir coisas gostosinhas. Não é papel do Espírito Santo te dar revelações monumentais do futuro. Não é papel do Espírito Santo te proporcionar uma boa vida aqui na terra. O Espírito Santo não tem esse objetivo. Sim, ele pode fazer todas as coisas, mas não é o objetivo dele. E ao contrário de nós, Deus faz as coisas completas. E nós atribuímos tanta coisa ao Espírito Santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido, você pode viver a sua vida inteira sem sentir o calorzinho no teu peito, tá? Você pode viver a sua vida inteira sem ouvir uma voz falando: David, vá para Nínive. E eu não sei porque que a gente imagina que a voz dele é assim, né? Você pode passar a vida inteira sem receber um sinal do Espírito Santo. Sabe esses joguinhos bobos que a gente faz com o Espírito Santo? Ai, se for para eu fazer isso, me dá um sinal. Como se o Espírito Santo fosse teu agente de trânsito, meu querido. Não é papel do Espírito Santo isso. Papel do Espírito Santo, a obra que ele veio realizar na vida da igreja, é glorificar o Pai na pregação do Evangelho. É só isso. Mas nós não conseguiríamos fazer isso sem o Espírito Santo. Meus queridos, acreditem quando eu falo, eu jamais subiria para pregar para pessoas muito mais capacitadas e inteligentes do que eu, se eu não soubesse que o Espírito Santo é quem vai convencer vocês e a mim, que eu sou um miserável de um pecador, mas que quando eu me arrependo, eu recebo a justiça de Deus em minha vida para não ser condenado com o mundo. Muitas coisas hoje se diz sobre o que é ser igreja. E a sensação é que o Espírito está expandindo a sua obra para fazer várias outras coisas. Agora o Espírito está preocupado com quem você vai votar. Como se o Espírito Santo tivesse uma grande preocupação em governar a política do país. Meu querido irmão, Jesus está no trono. Se Jesus está no trono, ele já reina. Todos estão debaixo dele. E se todos estão debaixo dele, ele irá fazer a sua obra através do Espírito Santo e da igreja.
É por isso que quando o Espírito desce lá em Atos capítulo 2, nesse momento onde nós falamos que são vistas línguas como de fogo entre as pessoas, o que acontece? Acontece o que Jesus continuou falando: eu tenho muito mais para falar para vocês, mas vocês não vão suportar agora, vocês não conseguem, vocês não estão prontos. É como se Jesus falasse assim: olha, eu terminei a minha missão, agora eu vou me entregar como sacrifício, serei ressuscitado e recebido na glória, e iniciará a missão da igreja através do Espírito. Agora vocês não estão prontos. E isso era verdade. Esses discípulos estavam prestes a abandonar Jesus ante ao primeiro perigo. Esses discípulos não estavam prontos para pregar o evangelho. Eles estavam prontos para dizer: eu não conheço esse homem. 3 vezes. Os discípulos não estavam preparados, porque o Espírito ainda não havia descido sobre eles. Por isso que Jesus diz: tem tanta coisa para vocês aprenderem ainda, mas não serei eu que vou ensinar a vocês. E aí ele continua: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Teve um verbo aí que se repetiu 3 vezes, vocês prestaram atenção? Anunciar. Anunciar. Eu tenho muito a dizer para vocês. Agora vocês não vão conseguir digerir isso. Quando o Espírito vier, vocês estarão capacitados para anunciar. Meus queridos, como nós sabemos se uma pessoa está cheia do Espírito Santo? É se ela faz assim e roda e faz todas as coisas lá? Se ela cai no Espírito, rola no Espírito, ajoelha no Espírito, levanta no Espírito, deita no Espírito, ri no Espírito, chora no Espírito? Como nós sabemos se uma pessoa está cheia do Espírito de Deus? Ela não consegue não anunciar as obras de Deus. Oh, Deus, me perdoe, eu preciso muito ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso muito ser cheio do Espírito Santo. Porque eu perco oportunidades e mais oportunidades de anunciar o Evangelho. Escondido em algo tão errado, mas parece piedoso. Vou te dar um exemplo. Ah, pastor, eu não falo de Jesus porque eu não sei nada, né? Eu não sei nada. O senhor estudou para isso. O senhor ficou 4 anos no seminário, ganha vida com isso, passa o dia respondendo a pergunta de crente no WhatsApp. O senhor consegue. O pastor Leandro consegue. Os presbíteros são chamados por Deus, conseguem, os diáconos. Eu não. Meu querido, dizer isso é negar a obra do Espírito Santo na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é ser capacitado por Ele para pregar o Evangelho. E meus queridos, preste atenção, o Evangelho é extremamente simples. O Evangelho não é complicado. Você não precisa entender o Apocalipse para pregar o Evangelho. Você não precisa saber grego, não precisa saber hebraico. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa de mais oração. Você precisa de mais intimidade com Deus. Para que o Espírito te tome e te use muito além das suas capacidades. Porque a obra continua sendo dele.
Então, quando nós dizemos que o evangelho não chegou em determinadas pessoas, porque, ai pastor, se o senhor falasse com o meu filho, não, você fala com o seu filho. Ai pastor, se a minha mãe estivesse na igreja, nossa, ela... E se o Espírito Santo quer usar você? O evangelho é extremamente simples de ser pregado. Nós estávamos em rebelião com Deus, sentenciados à morte eterna por méritos. Dos céus, o Pai eterno enviou Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Ele vive a nossa vida. E Ele troca a sua vida perfeita pela nossa vida imperfeita, a sua pureza pela nossa impureza, a nossa morte pela sua vida. E nessa santa troca, nós somos agora habitados pelo Espírito Santo que Ele enviou para nós dos céus, aonde Ele reina e aguarda até que todos os inimigos sejam postos como a planta dos seus pés. Todo mundo consegue pregar isso. Absolutamente todo mundo consegue pregar isso. Esse é o evangelho, o mais simples possível. Mas pastor, eu já falei tanto e as pessoas não ouviram. Meu querido, preste atenção numa coisa. A eficácia da pregação do evangelho não se dá apenas quando as pessoas se convertem. A palavra de Deus nos diz que a própria palavra dele nunca volta vazia. Antes, ela faz o que lhe apraz. Nunca volta vazia. Sempre sucesso. Sempre eficaz. Sempre uma espada penetrante de 2 gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, sempre apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, sempre eficaz, sempre verdadeira, sempre fiel. Mas eles não ouvem, então a palavra é eficaz para a própria condenação deles. Não é nosso papel fazer com que as pessoas se convertam. Nosso papel é anunciar o evangelho. O Senhor Jesus nunca colocou esse fardo sobre você, sabe por quê? Você é incapaz. Você não consegue lidar com seu próprio coração enganoso. Que mais dos outros? Ele nunca dividiu essa responsabilidade com ninguém, mas ele falou: vocês vão. E o Espírito Santo age para aqueles que ouvem. O Espírito Santo age com vida. Para aqueles que não ouvem, o Espírito Santo age com condenação. Em todos os casos, 100% de eficiência. Essa é a obra do Espírito Santo. É isso que o livro de Atos dos Apóstolos nos demonstra tão claramente, meus queridos. Abram comigo em Atos capítulo 2, versículos 36 a 40. Em Atos capítulo 2 nós já falamos, é o momento onde o Espírito Santo desce sobre a igreja. E olha que interessante, assim que o Espírito Santo desce sobre a igreja, esses homens não conseguem fazer outra coisa senão imediatamente anunciar. Veja o teor do anúncio que Pedro e os demais apóstolos fazem para todos aqueles que estavam ouvindo o anúncio da obra do Espírito. Versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso,
ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Perceba que, apesar desse ser o trecho descrito por Lucas em Atos dos Apóstolos, Lucas faz questão de mencionar que essas não foram as únicas palavras. Ele diz: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Quantas pessoas ouviram? Não sabemos. Quantas pessoas se converteram? Cerca de 3.000. O evangelho é sempre eficaz. Sempre vale a pena pregar o evangelho. Seja das formas mais simples, e eu estou para te dizer, nos meus poucos anos de caminhada pastoral, o evangelho mais simples possível é o mais eficaz possível. Sempre vale a pena pregar o evangelho. Quando olhamos mais para frente no livro de Atos, nós vemos Estevão. Estevão diz a mesma coisa. Estevão prega da mesma forma. Estevão vê Jesus em pé ao lado do trono. Olha a justiça, lembra? Para Estevão, qual foi o resultado? Foi igual a Pedro? Não. Para Estevão, o resultado foi a morte. 100% de eficácia na pregação do evangelho. Estevão foi um homem bastante bem-sucedido na missão. Porque a Bíblia descreve Estevão como um homem cheio do Espírito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer o Espírito Santo? Você quer mesmo o Espírito Santo? Ele não vai soprar os números da mega da virada para você. Ele não vai te livrar de bater o carro. Às vezes livra, às vezes não. Ele não vai te garantir um melhor emprego e nenhuma promoção no salário. Ele não vai te proporcionar a ausência de problemas e conflitos. Pelo contrário, talvez tudo que ele te proporcione sejam inimizades e pedras. Você quer o Espírito? Sabendo que esta é a obra do Espírito, você quer o Espírito? Para que você quer o Espírito? Para servir melhor a igreja? Para pregar o Evangelho? Então a Bíblia diz que Deus dá o Espírito a quem pedir. Jesus diz isso: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aos que pedirem. A pergunta é séria, não é retórica. Eu preciso que você saia daqui, hoje, meditando nisso, sabendo que esta é a obra do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se você quiser, saiba que a obra é simplesmente glorificar o Filho, expor o nosso erro e aplicar as Escrituras no nosso coração. Querer o Espírito e ser cheio do Espírito é viver sempre lado a lado com esse precioso amigo, que será o primeiro a dizer: você está absolutamente errado em sua conduta. Mas o primeiro que irá dizer: a justiça de Deus se completa em Jesus Cristo. Corra para a cruz agora mesmo.
Corra para a cruz, é o único lugar que você pode ir. E o Espírito é o único que te capacitará a transformar esse livro que muitas pessoas acham que é um livro de histórias fictícias em verdadeira palavra de Deus. Somente se você quiser o Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, estamos diante de Ti nessa noite para, de maneira humilde, mas também ousada, te cobrar uma promessa que o Senhor deu a nós através das Suas palavras. Tu nos disseste, e cremos que esta é a absoluta verdade, que o Senhor daria o Espírito Santo àqueles que o pedissem. Eu e meus irmãos nessa noite queremos o Espírito Santo. Não queremos novas revelações, não queremos agir sobrenatural, não queremos milagres físicos, não queremos revelações de qualquer maneira, queremos o Teu Espírito que nos capacita a pregar o Evangelho primeiro a nós mesmos todos os dias, mas também pregar o Evangelho da vida a todos quanto o Senhor colocar em nosso caminho. Jesus, eu clamo pela Tua igreja, derrame o Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos, nessa noite, em nome de Jesus. Que seja uma semana diferente, que o Espírito Santo andando lado a lado, seja presença perceptível. Que quando Teus filhos abrirem a boca para testemunhar da Tua palavra, que absolutamente não venha nada deles, mas que o Senhor os use como canal do Teu poder, chamando aqueles que o Senhor quer, condenando aqueles que não aceitarem, e expandindo o Seu reino até os confins da terra. Venha a nós o Teu reino, Jesus. Venha a nós o Teu Espírito Santo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.